É bom estar em casa, é bom estar no meio dos meus irmãos, dos meus amigos. É bom servir ao Senhor ao lado de pessoas com o coração em Deus. Eu estive em umas reuniões que a igreja me enviou e eu cheguei compartilhando com o pastor Henrique, muito feliz. Sabe quando você chega orgulhoso do lugar onde você está? Queridos, nós somos abençoados de uma forma gigantesca por Deus neste lugar. E você não tem noção. Se você sair e ver o que às vezes Deus está fazendo em outras igrejas e igrejas de ministérios imensos, e você vê que nós estamos aqui sem muita assistência, né? Assim, humana, mas estamos com a total assistência e dependência de Deus. E Deus tem guiado o pastor Henrique, tem usado os pastores desta casa, tem assistido todas as necessidades de todas as famílias da igreja. Pelo menos fazemos o nosso máximo, né, pastor Henrique? Fazemos tudo o que nós podemos com todas as nossas forças. Temos dado a nossa vida para servir pessoas. E é muito legal você ver que nós estamos no caminho de Deus, no caminho certo. E isso é muito bom. E é bom ver que a mensagem do Evangelho nessa casa é prioridade. Esse altar emana as Escrituras. E isso também me orgulha. Isso me dá honra. Porque você congrega num lugar onde a Bíblia fala ao seu coração. Você pode dizer amém? Eu queria que você pudesse comigo acompanhar Mateus capítulo 16 e o verso 21. Mas eu não gostaria de ler sem fazer menção de Zé de Brito, que está ali. Quando eu cheguei aqui, pastor Henrique, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, irmão. Eu sou bleano. Como diz o pastor Henrique, agora eu sou flex, né? Eu sou batista e sou assembleano. E o Zé de Brito me recebeu. Na Assembleia de Deus nós tínhamos, né? Eu não sou mais da Assembleia, mas tínhamos lá a cultura de levar uma carta de encaminhamento de mudança. E eu cheguei com minha carta de mudança aqui na cidade e me recebeu aqui com muito carinho, com muito amor, o presbítero Zé de Brito e o pastor Zé de Brito e o pastor Aurelino. Os dois me receberam com muita alegria e eu servi a Deus naquela casa com muita alegria, com esses homens de Deus que eu faço questão de honrar. O Lero partiu, né, Zé? Lero partiu para o Senhor e já está lá, desfrutando, sorrindo, sem chorar. Imagina, Zé? E nós estamos aqui na labuta, na luta. Mas a gente vai também. Vamos se encontrar com ele lá. Ele não vai ficar sozinho nessa brincadeira com Jesus lá, não. A gente também vai participar. E esse é o motivo de estarmos na fé em Jesus, porque cremos. Cremos que breve, muito breve, Ele voltará para nos buscar. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 16, o verso 21 ao verso 26. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu também vou. Olha, todo mundo encontrou, glória a Deus. Diz assim a Bíblia: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem
em recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Queridos, se fôssemos analisar teologicamente Mateus 16, como teólogo, você vai parar para observar o texto e você vai fazer uma análise de uma série de situações que Mateus está narrando. Lembrando que Mateus está escrevendo para os judeus, para o seu povo. E Mateus está querendo provar que Jesus de Nazaré é o Yeshua HaMashiach. Quando paramos para analisar o capítulo 16, para tentar mostrar a você o que eu quero abordar nessa noite, você vai perceber que Mateus inicia levando a mensagem, ou trazendo à memória, a fala e a discussão de Jesus com os fariseus. E os fariseus perguntavam a Jesus acerca de um sinal do céu. Talvez eles não estavam compreendendo que o sinal já estava na terra. E o sinal era Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia vai narrar que essa série de acontecimentos em Mateus capítulo 16 vai demonstrar as ações de Jesus, ou a sua preparação para os seus últimos dias na terra. Todos nós sabemos que se visitarmos alguém em um leito de morte, essa pessoa vai liberar as palavras mais profundas da sua alma. Jesus está liberando as palavras mais profundas do seu coração. Em João, o evangelista João vai narrar que Jesus falava agora abertamente. Ele está narrando fatos similares. Jesus também está falando dos últimos dias. E João vai dizer: bem sabemos que tu és mestre e que não precisa que ninguém te interrogue sobre algo. Jesus estava falando abertamente aos seus discípulos. Agora, Jesus falando abertamente aos seus discípulos, ele vai descorrendo Mateus, lembrando a todos nós que estamos aqui hoje, e estamos ouvindo as suas palavras, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele vai narrar no 9 e no 10, fazendo a lembrança de que Jesus realizou o milagre da multiplicação por 2 vezes. Porque os sinais não são do céu, os sinais são na terra, para trazer resposta ao coração da pluralidade de Deus em salvar a vida dos seus filhos. E aí, quando você para perceber que Jesus por 2 vezes fez o milagre da multiplicação, você entende que Jesus está preocupado em tocar vidas humanas, em fazer com que essas vidas humanas não só tenham o refrigério espiritual, mas também tenham os refrigérios físicos. Aí você continua no texto e você encontra no capítulo 17 e no capítulo 18 a mensagem que Jesus estabelece em Pedro, a sua eclésia. E aí você vai ver 2 palavras gregas, ek, flora, fora, eclésia, igreja, dentro. Ou seja, para fora. Deus está tirando o seu povo que estava preso em um sistema religioso para fora. Eclésia é isso, tirados para fora. O que Deus mais deseja com o sinal do seu Filho na terra é nos tirar de nós mesmos. É nos arrancar do sistema do mundo, do sistema iníquo e pecaminoso que se estabeleceu nessa terra. Então, a grande missão de Jesus em salvar o homem é tirar ele dentro do seu próprio conceito de vida. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: Jesus veio salvar você de você mesmo. Porque nós cometemos o pecado, nós pecamos com Adão. E por isso fomos destituídos da glória de Deus. Agora o segundo Adão vem e morre em nosso lugar.
com a intenção de nos resgatar para Deus. Ele nos tira de nós mesmos para nos colocar no Senhor. O que é que Deus quer dizer para nós? Deus quer dizer que você não deve viver uma vida pensando só em você, só naquilo que você deseja. O que Deus deseja é trazer você de dentro para fora, trazer você para a presença, trazer você para o céu, trazer você para a graça, trazer você para conhecer a eternidade, trazer você para conhecer um pouco mais de Jesus. Essa é a grande missão de Jesus e o grande desafio de Jesus, discipular o ser humano. Aí você vai seguir um pouco mais, no verso 21, Jesus vai falar sobre a necessidade de ele falecer, de ele morrer. Quem acompanha as Escrituras e lê as Escrituras sabe que Jesus declarou que ele era a semente, e que se a semente não morrer, não dá fruto. A semente precisa morrer para gerar vida. Se Jesus não morre, a vida não é gerada. Só a vida com a morte. E aí entra uma outra mensagem que Jesus está tentando trazer ao coração de todos os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Ele está dizendo para você, enquanto você estiver vivo, Ele nunca viverá em você. Mas quando você decidir morrer, Ele viverá em você para a glória de Deus Pai. Observe que a palavra que Jesus utiliza em padecer é patio, no grego, que quer dizer ser afetado. Padecer é ser afetado. Pelo quê? Pela vida. Jesus está morrendo sendo afetado pela vida. Enquanto Jesus padece pela vida, Ele gera vida. Enquanto Jesus sofre pela vida, Ele gera eternidade em nós. Queridos, é Jesus morrendo para que nós possamos viver. E é nós morremos em nós mesmos para que Jesus viva em nós e o nome dele seja glorificado. É dessa forma o discipulado que Jesus ensina a todos os seus apóstolos. Vamos lá. Dietrich Bonhoeffer disse que quando foi enforcado com 39 anos, pelos nazistas, ele era judeu, em 1945, ele escreveu algo que eu quero narrar para você. São essas palavras de Bonhoeffer. Escreveu um livro discipulado, utilizado, poderosíssimo. E ele diz assim: assim como Cristo é Cristo, somente em virtude do seu sofrimento e rejeição, de modo que o discípulo é um discípulo apenas na medida em que ele compartilha o sofrimento de seu Senhor, e rejeição e crucificação. Discipulado significa adesão à pessoa de Jesus e, portanto, submissão à lei de Cristo, que é a lei da cruz. Eu gostaria que você começasse agora a entender o que eu quero dizer para você nessa noite. E eu quero falar sobre uma questão muito importante, que é o preço da cruz. O que te custa o Evangelho? O que me custa o Evangelho? O que custou para Jesus o Evangelho? Queridos, são cerca de 7.000 pessoas que morrem por dia no Brasil. São cerca de 8.000 pessoas que são presas por atentado a crianças no Brasil e estupro no Brasil. São mais de 500 milhões de chineses que não têm acesso à palavra, só o nome de Jesus, porque eles não podem ter contato nenhum com as Escrituras. É proibido lá. Estamos vivendo em um país em que a carceragem todos os dias aumentam de forma potencializada. A pergunta é: isso te incomoda? Isso me incomoda? Isso mexe comigo de alguma forma? Isso faz alguma questão no meu coração de mostrar que Jesus deseja que eu me revele, que eu me manifeste, para que Ele apareça em mim? Estamos, às vezes, tão confortáveis no nosso mundinho. Estamos tão ambientados em tudo que nós construímos para nós mesmos, que Jesus precisa
vir aqui através de homens, todos os domingos, para novamente mexer conosco, nos provocar, nos fazer refletir qual o propósito de Deus para a vida humana. Estamos tão alheios às coisas que acontecem, que às vezes as pessoas veem assassinatos, veem roubo, violência doméstica, estupro, veem pedofilia, e estão normalizando tudo, normalizando todas as questões. Eu estava viajando e tem bairros lá, pastor Henrique, que se eu moro na favela tal, eu não posso ir para a favela tal, porque há uma inimizade. Então, se eu tenho um parente lá, eu não posso visitar. Isso tem que mexer com a gente de alguma forma. Isso tem que fazer com que nós venhamos entender o que Jesus nos levantou para sermos. Queridos, enquanto nós ficarmos a pensar só em nós mesmos, nunca vamos entender qual de fato é o verdadeiro evangelho de Jesus para as nossas vidas. Jesus não veio a essa terra para uma colônia de férias. Jesus não veio a esta terra para passear. É por isso que ele repreende a Pedro, quando Pedro diz: não te faça tal mal, não penses isso sobre ti. Por quê? Jesus responde a ele dizendo: ah, Satanás, apartai de mim, tu conheces os desígnios dos homens e não de Deus. É simples, porque os homens são egoístas. Por isso Satanás estava dizendo para Jesus: pense em você, foque em você, para de ficar pensando nos outros. É por isso que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus reconhece a voz do diabo, porque ele conhece a voz do seu Pai. Quem é discípulo conhece a voz do Pai e sabe que se vive uma vida egoísta, vive uma vida longe de Deus. E a primeira coisa que Jesus fala conosco nessa noite é: se você quiser vir após mim, renuncie-se. Quantos estão dispostos a renunciar a si mesmo? Renunciar o eu. Jesus destaca a necessidade de você negar a si mesmo. Ah, irmão, é muito difícil negar a si mesmo. E olha que Jesus não está dizendo que você não pode comer bem, que você não pode passear, que você não pode viver uma vida e desfrutar daquilo que você está colhendo, não. Não é isso. Mas há situações na vida, situações em que pessoas vivem, que você vê que de fato aquela pessoa não vive Cristo, ou de fato nem conhece, ou nunca ouviu falar sobre Ele. E isso devemos refletir todos os dias. Que modelo de vida eu vivo? O modelo de vida satânica ou o modelo de vida divina? Qual o modelo de vida que a igreja brasileira vive, que nós vivemos? Jesus está dizendo: renuncie a si mesmo e tome a cruz. Você precisa negar a você mesmo. Você precisa deixar com que o eu governe você. Você precisa abandonar as suas próprias vontades. Jesus disse a Pedro, no capítulo 21 de João, pois, depois que João confessa a Cristo 3 vezes: tu me amas, ele diz: eu te amo, te amo. Aí Jesus fala: pois apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu sei que não é tua vontade, mas apacenta. Se tu me ama, tu vai amar o que eu amo. Quando você ama o que Jesus ama, você vive aquilo que Jesus quer que você viva. Quando estamos distantes do Senhor, vivemos uma vida egoísta, uma vida pensando só em nós. E aí, pastor, eu comi caviar. Eu bebi uma champanhe de 300 mil reais. Tá, e daí? Você vai fazer no máximo um xixi caro. Que diferença tem? Estamos vivendo um mundo tão supérfluo, tão distante de Deus, e a cada dia piora. Jesus precisa falar conosco,
a todo tempo e trazer à nossa memória que nós precisamos nos renunciar. Se você quer seguir Jesus, você precisa negar a si mesmo. Eu sei que não é uma palavra coach, e olha que está cheio de coach ultimamente. Coach no altar da igreja. Venha que ele vai fazer isso, venha que ele vai fazer aquilo, venha que ele é 100 vezes mais. Entrega aqui no altar, deixa aqui a tua oferta, e Deus vai prosperar o teu caminho. Aí você vem e profetiza para você, bota aqui, eu vou profetizar, e você vai prosperar nos seus negócios. E aí vai uma multidão cega. Isso não existe no ministério de Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje, e Ele está, Ele estaria dizendo o que eu estou dizendo para você. Se você quer me seguir, eu tenho uma proposta para você. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra foi dura. Meu amigo, minha amiga, essa palavra foi dura para o jovem rico. Porque tudo que ele tinha era dinheiro. E tinha alguns princípios. Mas olha, o princípio principal ele abandonou. Quando Jesus lhe fez a proposta: vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Ô querido, muita gente fala assim: nossa, como eu queria estar naquele tempo de Jesus. Será que você estaria disposto a ouvir o que ele sempre pregou e segui-lo? Está aí a grande interrogação. Porque o que o Senhor tem para nós não é nada que esse mundo possa produzir. É como disse Paulo, ele tem um peso de glória incomparado. Ô querido, você já viu aquela parábola do homem que está carregando a cruz numa competição e cada um carrega a sua cruz? E ele vai carregando a cruz e todos vão carregando a cruz. E de repente a cruz vai ficando pesada no meio do caminho, ele corta um pedaço. E aí vai passando pela floresta, ele corta outro pedaço. Aí a cruz vai ficando mais leve e ele vai cortando um pedaço da cruz. Quando ele chega num desfiladeiro, ele tinha que usar a cruz para passar como uma ponte. E detalhe, a cruz estava cortada. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe como cortar processos carregando uma cruz que não é nossa. A cruz de Cristo tem que estar sobre os nossos lombos, e a cruz dele é cruz de glória, é cruz de honra, é cruz de glorificação, é a cruz que não é uma cruz humana, é a cruz de carinho, de amor, de olhar para o outro, de perceber a necessidade do próximo, não é de passar ao largo daquele que está caído, mas se aproximar e perguntar: o que você tem? A cruz de Cristo é a cruz que se importa, é a cruz que é empática, vive a dor do outro, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram. Essa é a cruz de Jesus. Não é uma cruz egoísta, não é uma vida soberba que só pensa em si mesmo, não. A cruz de Cristo é para o outro, a vida dele é para o outro. A disposição de carregar a cruz cabe a nós, cabe a mim e a você. Então seguir a Cristo implica em aceitar os desafios e dificuldade e a responsabilidade de segui-lo, de andar com Ele, de ter postura de fidelidade, honra aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Temos que ser fiel a Ele, responsáveis diante do peso eterno da sua palavra que Ele colocou em nossa mão. Eu não posso vender isso por mixarias, e também não posso dar a pérola preciosa de Jesus aos porcos. Precisamos ser responsáveis e entender que nós precisamos renunciar à nossa própria vida. É por isso que Jesus ensinou muito isso a Paulo, e Paulo viveu de uma forma tão intensa. Ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Eu abandonei a minha vida. Eu não vivo mais para os meus próprios prazeres.
O teu corpo vai te provocar para que você viva os prazeres que Ele deseja para você. Mas o Espírito Santo que está aqui, que está sobre você, ele vai estar inflamando o seu coração, a você ouvir o que Cristo diz, a você ouvir o que Jesus ensina, a você ouvir o que Jesus fala, a você ouvir as orientações, o caminho de Jesus, e você começar a andar nos passos para a glória do nome de Jesus de Nazaré. É necessário observarmos que precisamos abandonar a nossa própria vida. Oh, queridos, esse é o primeiro ponto que Jesus coloca para os seus discípulos. Se vocês querem me seguir, vocês vão ter que renunciar. Vocês vão ter que abandonar essa vida que vocês vivem e viver a vida que eu tenho proposta para vocês. Oh, irmãos, sonhamos tantas coisas e é top demais. E tem que sonhar mesmo. Aí prosperamos naquilo que sonhamos e Deus colocou sobre nós a prosperidade, prosperamos. Trabalhamos e Deus nos honra e a gente vai e prospera. Ó, top. Enriquecemos, muitas vezes, com tudo aquilo que nós produzimos, porque nós temos energia, nós temos saúde, nós temos paz em nossa casa, nós temos uma família linda e as coisas prosperam. E aí olhamos para nós mesmos e falamos, nossa, que massa, consegui. Agora vou gastar o dinheiro do meu jeito, da forma que eu quero. Então não é um sonho de Deus, é um sonho seu. Então Deus não participa da sua vida, você vive ela sozinho. Porque quando vivemos aquilo que Deus quer que nós venhamos viver, a gente pergunta, Deus, e agora? O que é que eu faço com isso? O Senhor me prosperou tanto. Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Como é que eu posso ajudar a minha igreja? Como é que eu posso fazer a sua vida ser mais relevante na minha vida? Querido, mais gostoso do que ir, não vou dizer o nome para não fazer para o merchan, do que ir comer uma comida japonesa e pagar caro, e você comer, se satisfazer, mas amanhã você sabe que você tem para comer de novo, é você ir a uma pessoa que não tem e satisfazer a fome dele. Isso vai marcar a sua vida e vai marcar a vida da pessoa. E isso vai fazer com que você entenda o propósito porque Deus te deu condição. E é por isso que a Bíblia vai dizer, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quem dá tem condição, tem uma posição abençoada de poder ofertar. E quem recebe não está nessa condição. Mas para a sua notícia, para você entender, o Deus poderoso que te fez ter para abençoar, Ele diz que quando você estende a mão e abençoa, Ele te dá boa medida, recalcada, transbordante, abundante. Você quer ser próspero? Viva em prol da vida, viva em prol da renúncia, viva em prol do outro, salve alguém do desespero que a pessoa está, se importe com alguém. Ei, Jesus está aqui nessa noite dizendo para você, não viver uma vida hipócrita e uma vida para você, mas uma vida dele. Uma vida dele. O meu corpo está tremendo aqui. Alamando, e te ninguém na madaste quem te fali abre a sóbia. Ai, cheio como naraba, e te ninguém como da gacepa vai cheio atrás. Precisamos ser uma igreja muito mais relevante do que somos. Não podemos deixar o nosso pastor sozinho na frente da batalha. Não podemos deixar ele sonhar sozinho e não ir com ele. Não podemos deixar ele ficar incomodado sozinho. Nós temos que nos incomodar juntos. Sabe uma coisa que eu aprendi? É que ninguém faz nada grande sozinho. E se alguém faz algo sozinho, não é grande. Porque fazemos em unidade, em corpo. E o cabeça é Cristo.
Tem um anjo nessa igreja que recebe o comando de Deus. Se nós entendermos e andarmos juntos, vamos mudar a Vitória da Conquista. Vamos tocar os orfanatos. Olha o que Deus está fazendo no Vila América. Crianças empolgadas por ter uma chuteira, pastor Israel. Irmãos, precisamos ser muito mais relevantes. Precisamos. Vamos abrir o que? O terceiro, o quarto, a ação social. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quarto ponto de ação social. E não vem com essa história, é que eu sou cristão, não vou ali, não precisa, isso é coisa de espíritas. Não vou fazer, não vou me envolver, eu sou salvo. Aí você fica salvo sentado. Você não é salvo. Se você for salvo, você está envolvido na igreja. Você está conectado ao corpo. Porque Jesus disse, tive fome e não me deste de comer. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava preso, você não me visitou. Espera aí, Senhor, expulsei demônio, mas isso aí, onde foi que eu te vi com essas coisas? Toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Podemos ser mais relevantes. Olhe para alguém no seu lado e diga assim, renuncia hoje. Não viva uma vida para você. Viva uma vida para o outro. Aí Jesus vai dizer aos discípulos, ainda no 24, tome a sua cruz diariamente. Tome a sua cruz. Irmão, a cruz é símbolo de sacrifício. Não é fácil. Temos que matar a carne todos os dias. Eu sempre falo para os jovens, tem que vigiar, viu? Tem que orar, viu? Para de orar, não. Quando você para de orar, já caiu. Não existe um cristão que não tem comunhão com Cristo, que não ora. Não existe um cristão que não vive a carregar a sua cruz, a dificuldade da cruz. Irmão, quando as coisas estiverem difíceis, o pau está quebrando, e se não estiver acontecendo nada, caça uma confusão para fazer. Se envolve em algo doido, mas cai para dentro daquilo que Jesus está fazendo. Não fica de fora, não. Não fica assistindo, não. Vem no vídeo passar, vai para dentro. Pastor, eu quero me envolver nessa obra. Eu quero ser relevante em alguma coisa no reino de Deus. Jesus está voltando, querido, e Ele vai recompensar todos que estão na sua obra. Foi Ele quem disse que quando Ele voltasse e encontrasse os seus trabalhadores a trabalhar, colocariam sobre os seus cuidados eternos. Precisamos carregar a nossa cruz diariamente. O evangelho não é fácil, irmão. Eu não sei quem pregou para você e disse que o evangelho era mamão com açúcar. Mentiram, viu? Lhe contaram uma mentira. O evangelho é difícil. O evangelho é posicionamento contra um mundo perverso e pecaminoso, satânico, diabólico. Pastor, é de boa. Que é isso, pastor? O senhor está sendo muito duro. É tranquilo o evangelho, é? Escreve numa camiseta, coloca assim, ó. Todo abortista é assassino. E sai na rua. Vai na faculdade pública. Entra lá. Depois você volta e me conta. A cruz é árdua. A mensagem da cruz é contra o pecado. É contra o egoísmo humano. Meu corpo, minhas regras. A mensagem da cruz é para proteger a vida, defender o inocente. A mensagem do verdadeiro profeta é trazer à memória que ritos e tradições não são mais importantes do que a vida. Você não pode deixar se contaminar por mensagens mundanas, pecaminosas, por teu professor que está cheio do Satanás. E vai contra o evangelho de Cristo puro e genuíno. Eu digo mesmo. Eu digo mesmo. A Brenda mandou para mim um videozinho
do Carlinhos Maia. Ô Carlinhos, se você estiver me ouvindo aí, ó, tem solução para a sua vida. Jesus, filho. Jesus pode salvar você. Pode libertar você dessa vida. E pode lhe garantir a eternidade. Só Ele, tá bom, filho? E ele sabe o que ele estava dizendo no vídeo? Ele disse, gente, eu estou com medo, e soltou um palavrão, de Jesus voltar agora. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Jesus está voltando. Ele quase chora no vídeo. E é sério, ele não fez o vídeo brincando. Jesus está voltando. Eu estou desesperado. Eu estou tremendo, eu estou com medo aqui. Quem dera, Jesus não demora mais um pouco, é mais uns 5 anos que eu preciso curtir minha vida. Egoísta. Irmão, você entende que tem muita gente assim? Um dia eu falei com uma pessoa, tomara que Jesus volte logo, Maranata. Que é isso, pastor? Tem um monte de promessa. O pastor tem que ter paciência na hora dessa. Eu não estou importando com promessa, a minha maior promessa é o retorno, a volta iminente dEle, é o estabelecimento da glória dEle sobre essa terra vil e perversa. Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. Precisamos tomar a cruz. Precisamos parar de ser Nutella. Crente raiz, pastor Henrique. Sangue no olho, irmão. Precisamos ser igual a John Hus. Nega o Cristo que você prega. E nós vamos te tirar da fogueira. Ei, pode aumentar o fogo. Eu tenho pressa em encontrar com o Senhor, o meu Rei e Salvador, Jesus Cristo. Mas eu não negarei quem me deu amor e salvação. Precisamos ser como Joshua, que quando os algozes, porque ele pregava Cristo na aldeia, pegaram seu filho e começaram a quebrar os dedos. Quebrou o primeiro dedo e a criança esperneava e chorava. Ele olhando para o seu filho desesperado, falou, pelo amor de Deus, não façam isso. Eles neguem o Cristo que você prega e vamos parar. E foram para o segundo dedo, ele virou o rosto para o pó e falou, Senhor Jesus, permita-me te falar mais uma vez, te servi tantos anos da minha vida, ajudei tantas pessoas a conhecerem o Senhor e encontrar salvação, mas uma única vez me permita negar o teu nome para que o meu filho não sofra. A criança olhou para o pai e disse, meu pai, não negue Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Ô irmão, o Evangelho tem um valor altíssimo. E não é um valor barato. Você não compra com moedas de real, dólar, ouro, prata. O seu valor é incalculável. O seu valor é sangue de um inocente. Porque Ele morreu para que nós possamos ter vida. O Evangelho tem um valor altíssimo. O que te custa o Evangelho? Você pode colocar uma camisa no peito e sair pelas ruas com orgulho e disposto a ser preso ou a morrer por causa do nome de Jesus? Ainda temos uma certa liberdade, ainda. Mas se o cerco apertar, encontraremos uma igreja viva, preparada, uma noiva prudente, esperando o Messias? Ou vamos fraquejar? Ei, para as palavras de Jesus chegar até a nós, não só foi o sangue de Jesus, foi o sangue de muitos dos seus discípulos. Paulo já não está mais aqui porque Roma arrancou sua cabeça. Pedro não está mais aqui porque foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago também não, meio irmão de Jesus, porque foi degolado. Ô querido, e Tiago nos ensina muito. A carta de Tiago, ele poderia iniciar dizendo assim, ó, Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ele era irmão, meio irmão de Jesus.
Mas ele inicia a carta dizendo: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago aprendeu com o seu meu irmão que não existe egoísmo no reino de Deus. Lá temos que ser o último. O maior serve o menor. Essa é a regra. Então, o evangelho tem que nos custar algo. Algo grandioso, algo poderoso. Você tem que entender o valor da cruz. Você tem que entender o valor que Jesus deu à sua cruz. Jesus poderia negar a cruz, mas ele entendeu o valor da cruz. E ele foi até o fim. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 2, verso 5 e diante. Ele não se usurpou ser Deus. A teoria da gnose, ele se esvaziou a si mesmo, vindo em forma humana, sendo fiel até a morte e uma morte de cruz. Irmão, para pensar comigo, reflita, você é inteligente. Imagine aí um Deus onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, se desfazer da sua grandeza e se tornar um homem de carne e osso. Oh, meu Deus. Paulo ficou tão assustado com isso, tão impactado com isso, que a sua vida mudou. Olha, vivemos em um mundo que todo mundo quer ser Deus. Os romanos, os babilônicos, os gregos, agora os americanos, os europeus, todo mundo quer ser Deus. E Deus se fez homem. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos entendendo o que Ele anunciou para nós. Quer uma outra coisa interessante? O valor da cruz. As pessoas hoje querem ficar famosas com o cristianismo. Sabia? As pessoas hoje querem fama com o evangelho. O evangelho não é para fama. O evangelho é para serviço. O evangelho é sobre cuidado. O evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que eu faço de relevante na vida do outro. É como eu impacto a vida de alguém. É como eu transformo a vida de alguém. É como eu levo Cristo para a vida de alguém. É como eu sou relevante para a vida de alguém. Não é nunca sobre mim. Não é nunca sobre eu. Olha, sabe por que Tiago disse: vocês oram e não recebem? Ele vai dizer: porque vocês oram para gastar com os vossos deleites. O que eu entendo aqui? Que toda oração para dentro, Deus não ouve. Deus não atende. Toda oração para fora, o Senhor estende a mão e abençoa. Quando Jesus levanta o pão e dá graça, Ele não dá graça para comer o pão sozinho. Ele dá graça para multiplicar o pão, para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. O evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. Tome a sua cruz, querido. E quando você tomar a sua cruz, siga aquilo que Jesus colocou para que você possa continuar a viver aquilo que Jesus quer que você viva. Tenha disposição de carregar a cruz de Cristo diariamente. Por isso vai implicar você aceitar todas as dificuldades que ela vai trazer sobre você. E você vai ter que ter fé, resiliência, força, postura diante dos ataques diabólicos nesse mundo, fidelidade à mensagem de Jesus e perseverança até o fim. Por isso que Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo tem a autonomia, a autoridade para dizer para você: eu carreguei a minha cruz e fui até o final. Agora Jesus vai dizer terceiro ponto que ele vai dizer para os seus discípulos: você tem que perder a vida, e se você perder a vida, você vai achar. Que paradoxo. Que paradoxo. Como é que eu perco a vida e acho? É claro, uma vida para dentro, uma vida egoísta. Quando você perde esta vida, você de fato vai encontrar a vida que Jesus quer que você viva. E aí quando você encontra essa vida, você começa a viver o que Jesus tem. E quando você vive o que Jesus tem, meu querido, aí você não vive mais você. Como disse Paulo, eu não vivo mais para mim mesmo, não vivo mais eu mesmo. Toda a vida agora minha é de Cristo.
Ó, se tem uma coisa saborosa na vida, é você ouvir o Espírito Santo. É você ser guiado pelo Espírito Santo. É você ser conduzido pelo Espírito Santo. Oh, querido, que você possa colocar o seu ouvido a ouvir a Deus. A perceber o que Deus tem para direcionar o seu coração. Que você possa perceber que você não precisa viver essa vida tão simples que você vive. Que você pode complicá-la um pouquinho mais. Que é isso, pastor? É. Você pode botar uma cruz aí e carregar essa cruz e levar Jesus com você. E aí o Espírito Santo vai te guiar. E toda vez que o Espírito Santo te falar, ele não vai falar para você mesmo, ele vai falar sempre em prol de outra pessoa. Porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele vem para derramar de Deus em nossa vida, para abençoar outras pessoas, para tocar outras pessoas. Então nós precisamos perder a nossa vida. Precisamos abandonar esta vida. Precisamos amar mais o outro, cuidar mais do outro, parar de acusar mais o outro. Nós somos críticos. Você já prestou atenção que nós somos críticos em tudo? A mulher entrou muito bonita, muito arrumada, com a bolsa cara. Olha lá, ó, vaidosa. Olhar para aquela mulher, só esbanja a riqueza. Talvez você não olhe para a alma daquela mulher. Talvez ela está dizendo assim, ó, eu gasto tudo isso aqui para tentar provocar o meu marido, para tentar mostrar que eu estou do lado dele. E aí você critica. Talvez você ainda não está em comunhão com um irmão mais simples, e você poderia aproveitar e estar em comunhão com o irmão mais simples para aprender com ele. E o irmão mais simples também, entrar em comunhão com uma pessoa que tem uma classe mais alta e entender que você também pode ter comunhão com ele. Irmão, o Evangelho não tem classe A, classe B, classe C. Nós somos todos iguais. Tudo converge em uma coisa só. Não há ninguém maior e ninguém menor. Somos todos filhos de Jesus. Todos filhos de Deus. Então devemos ter comunhão com outro irmão. Precisamos ter comunhão com o outro. Precisamos ser relevantes na vida do outro. Precisamos abençoar mais um ao outro. Precisamos parar de ser mais críticos. É muita crítica e pouca ação. É muita crítica e pouco fazer. E deixa eu te falar, amar é cuidar. Se você tem um filho, eu tenho 2, e eu me lembro muito bem, sem dinheiro, meu menino cagava, que não era uma brincadeira. E você tinha que comprar fralda. Aí você vai e gasta R$30 de fralda, R$100 de fralda. Irmão, um dinheiro só para o menino. Está entendendo? Mas você faz isso por quê? Por que você faz isso? Porque você ama. E quem ama, cuida. Bota até dinheiro na merda. Você está entendendo, irmão? O valor do dinheiro? É lá o lugar dele, na fralda. Porque se você tem dinheiro e não tem amor, você não vai ter fralda. Fala sempre comigo assim, negão, já morremos. Estamos mortos. Falei, pastor, pá, deu uma pisada em mim, na frente dele. Ele falou, velho, morremos. Querido, morremos. Se você não morreu, olhe para o seu irmão do lado assim e diga, morra hoje. Perca a sua vida. Fala para ele aí, perca a sua vida. E você vai achar a verdadeira vida que você merece e deve viver, que é a vida de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos achar a vida de Jesus? E falar em achar, tem gente que não pode nem brincar de pique-esconde. Porque ele se acha. É ou não é verdade? Estou falando alguma bobagem? Tem gente que se acha. E você precisa se humilhar.
E olha um texto que foi totalmente, que o diabo gosta de deturpar as Escrituras. Aí pregaram muito tempo aí, entrou na cabeça de muita gente. Diz, que é isso, pastor? Os humilhados serão exaltados. Epa, leu errado. Aquele que se humilhar será exaltado. Você está disposto a se humilhar? Pastor, mas eu fui ofendido. E daí? Quem morre primeiro, entende primeiro. Quem morre primeiro, entende primeiro. Como você entendeu primeiro, você morreu, você se humilha. E quando você se humilha, você faz o outro refletir no que você fez. E ele vai ver em você que você não vive uma vida para você, que você perdeu sua vida. E que a vida que você está vivendo não é sua, é uma vida de Cristo. E quando uma pessoa percebe que a vida de Cristo está em você, ela começa a refletir que a vida que ela está vivendo é uma vida que não está em Jesus e que precisa ser colocado gentilmente nele. Eu não sei como está a sua vida, mas Jesus veio aqui nessa noite dizer para você que você precisa perder a sua vida com urgência. Porque se ele voltar hoje, a sua vida é dele ou é sua? No 26, Jesus, eu já estou encerrando agora, o louvor pode vir. No 26, Jesus vai dizer algo interessante. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Não sou psicólogo, sou administrador e teólogo. Mas a palavra alma aqui no original é psique. Pode ser traduzida por mente, por alma, por vida, por coração. Qualquer uma dessas poderia ser traduzida. Mas a palavra mais assertiva é vida. Vida, do grego, não está aqui, mas vida vem do grego zoe. Queridos, a sua vida é muito importante. Muito importante. E se você tem vivido uma vida para este mundo, Jesus está dizendo e advertindo a todos nós, a sua vida é fútil. A sua vida é sem valor. O que você faz é futilidade. Você pode ganhar o mundo inteiro, não adianta. Você vai perder sua alma. E como disse Jesus, louco, se te pedirem a tua alma hoje, para quem você tem preparado? Precisamos olhar para Jesus e entender o que Jesus está querendo nos colocar como reflexão para vivermos uma vida rica das coisas celestiais e não rica das coisas mundanas. Isso não é um ataque à riqueza, irmãos. Não é isso que Jesus está dizendo, que você não pode ser rico. O que Jesus está dizendo é o foco. O que Jesus está dizendo é sobre coração. Aonde estiver o teu coração, aí estará a tua riqueza. Se o seu coração está na riqueza, você está perdido. Mas se o seu coração está no bem comum, na vida, na zoe de Deus, em cuidar do outro, em olhar para o outro, em se conectar com alguém, em fazer novas amizades, em entregar a sua vida em favor de muitos, em consolar alguém que chora, em matar a fome de alguém. Se a sua vida está comprometida em buscar o reino de Deus, tenha certeza que o evangelho está queimando no seu coração, e você está enxergando além do que os homens comuns enxergam. Você está enxergando a vida de Deus. Você está enxergando a proposta de Deus. Você está enxergando aquilo que Deus quer que enxergue. Quando Jesus olhava para aqueles homens algozes que estavam jogando sorte sobre a sua túnica, Ele não os viu como inimigo. O coração de Jesus teve compaixão. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Sabe, a grande pergunta é: o que estamos fazendo?
Ou por que fazemos o que fazemos? Por que eu acordo de manhã todos os dias? Todas as vezes que eu coloco o meu pé fora da minha casa, eu estou em busca de quê? Deus está sendo glorificado nisso? O que eu faço glorifica Cristo? O que eu estou entregando, Jesus está comigo? Quando eu ganho o meu dinheiro é lícito, Jesus está ganhando esse dinheiro comigo, Ele estaria fazendo o que eu faço? Um mundo que nos ensina a buscar a riqueza e a vencer sobre qualquer situação, passando por cima de qualquer pessoa. E olha que não é difícil você abrir o seu Instagram e você vai ver 5 passos para se tornar milionário. Engraçado, a pessoa se tornou milionária vendendo esse curso para você. Mas ele nunca produziu nada. E aí, a internet está cheia. Sabe por quê? Os homens correm atrás disso. Os homens buscam isso. Os homens acordam desesperados. A humanidade acorda desesperada em busca de riqueza. E é por isso que Tiago vai dizer: aquele que busca riqueza cai em muitos laços. Quando nós trabalhamos, Deus prospera. E quando Deus prospera, Ele prospera com propósitos. Queridos, que você possa despertar a entender o porquê você acorda todos os dias. O porquê você vive essa vida que você vive. Qual o propósito da sua existência? É só ganhar dinheiro? É só viver uma vida para si mesmo, para sua casa? É muito mais que isso. Jesus nos levantou para sermos discípulos, para levar o evangelho ao coração de pessoas, resgatar almas perdidas, levar luz ao mundo em trevas. É por isso que Ele disse: vós sois o sal do mundo, a luz do mundo. Você pode iluminar onde você está. Você pode levar um pouco de sal aonde você está e temperar o ambiente, levando Jesus. E é por isso que Jesus vai terminar o seu sermão aos seus discípulos dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas, está na sua Bíblia aí, segundo as suas obras. Ele vai julgar a minha vida. Ele vai julgar a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Até os presidentes que se colocam como deuses no Brasil, e que às vezes humilha Cristo, humilha Jesus, e se coloca como Cristo, Salvador, Redentor, eu que faço, e não se submete ao governo de Jesus, nem honra o nome de Jesus, vai se curvar de joelho no grande dia. Toda língua confessará, todo joelho se curvará, grandes, pequenos, ricos, pobres, brancos, negros, não importa quem seja, estará de joelho diante daquele que é único, todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e estará dizendo: tu és o Rei, digno de toda a glória e de toda a honra. Sabe por que Jesus não fez um sinal no céu para os fariseus? Porque o sinal vem da terra. E é por isso que Jesus fará questão de estabelecer o seu trono em Jerusalém. É lá que Ele vai governar as nações com vara de ferro. E olha, a interpretação correta do Hezbollah, Hamas e todos os Mas aí, que se levantam contra Israel, nunca foi território. Eles mataram crianças, bebês. Se você não sabe, o diabo tentou matar Moisés, uma criança. Se você não sabe, o diabo tentou matar Jesus, uma criança. O que o diabo quer é destruir aquilo que Deus criou e acabar com a promessa que Deus fez.
Mas olha, pode se levantar quem quiser. Pode se levantar o reino que quiser. Quem guarda Israel é o Deus Todo-Poderoso. Não é sobre território, é sobre um povo que emanou uma promessa. E é lá que Jesus virá governar. Jesus está terminando dizendo: eu vou voltar e vou cobrar cada um segundo as suas obras. Não importa se você é crente, não importa se você é ateu, não importa se você é satanista, não importa se você é budista, espírita, não importa. Todos estarão de joelhos diante do único Senhor de toda a terra. E como ele declarou, com alaridos e trombetas de anjo, porque ao som da trombeta ele descerá do céu e virá sobre todos nós. Fique de pé, por gentileza. Fica de pé, por favor. Concluindo agora mesmo, ele vai dizer assim: em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ei, você quer um sinal do céu? Ele virá. Salmo 24 diz: abram os portais eternos e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Deus forte, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Deus forte, todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus entrou na eternidade porque Ele cumpriu a sua missão em salvar vidas, em cuidar de vidas, em alimentar vidas. E Ele recebeu a chancela do Pai. E ao receber a chancela do Pai, o Pai disse: assenta à minha destra, até que eu ponha por escabelo dos teus pés todos os teus adversários. Aonde Jesus está agora, pastor Everton? No céu, assentado no trono de glória eterno, ao lado de Deus Pai, de onde vai vir sobre todos nós. Então nós temos um mediador entre Deus e os homens, e o nosso mediador é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que cumpriu tudo ao seu respeito, morreu e ressuscitou, e sentado está. E agora, Ele fez uma promessa que muitos não verão a morte. Oh querido, quem dera fosse agora que a trombeta soasse, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados, e os mortos ressuscitarão e encontrarão conosco no céu, para a grande batalha de Cristo. E Jesus descerá do céu no cavalo branco. Aí é o sinal que todo o olho verá. Todo o olho verá. Porque Ele descerá num cavalo com a roupa de linho puro, salpicada de sangue, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele vem gritando: fiel, 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 fiel